Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de São João Maria Vianney, 4 de agosto, dia do Padre, dia em que eu fui ordenado sacerdote, dia tive a graça de ser ordenado padre. Então hoje são 13 anos de ministério ordenado. Fui ordenado diácono, lá no Rincão do Meu Senhor, na comunidade de Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Fui ordenado sacerdote na Diocese de Lorena, na Catedral de Lorena, por Dom Benedito Beni, que era bispo naquela época. Hoje recordamos então o dia do Padre, dia de você rezar pelo seu pároco, seu vigário, rezar por todos os padres e também rezar pelas vocações sacerdotais. Peçamos hoje a São João Maria Vianney que interceda por nós. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 2, depois do 10 ao 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficam escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando outros, são cego guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra, como eu já disse, um dos maiores modelos do sacerdócio, São João Maria Vianney, o cura de Ars, padroeiro de todos os sacerdotes. A providência de Deus permite que esta memória litúrgica coincida com o aniversário da minha ordenação sacerdotal. É um dia de profunda gratidão e também de renovação do chamado. São João Maria Vianney costumava dizer: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Essa frase resume toda a sua vida. Ele não viveu para si, viveu para conduzir almas a Deus. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento e até 16 horas por dia no confessionário, porque compreendia que o sacerdote existe para reconciliar o homem com Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta um confronto entre Jesus e os fariseus. Eles criticam os discípulos porque não seguem uma tradição ritual de lavar as mãos antes das refeições. Para eles, a pureza estava nos gestos exteriores. Mas Jesus vai direto ao coração da questão. A verdadeira impureza não nasce das mãos, nasce do coração. Existe uma religião apenas de aparência, existe uma fé de conversão. Podemos ter imagens em casa, participar da missa, rezar o terço, usar uma cruz no peito e ainda assim guardar dentro de nós orgulho, inveja, rancor, vaidade e falta de perdão. Santo Agostinho dizia: Deus olha mais para o coração do que para as mãos, mais para a intenção do que para a aparência. O Senhor não condena as tradições quando elas conduzem à santidade. O que Ele condena é transformar práticas religiosas em substitutas da conversão. Quantas vezes somos tentados a parecer santos em vez de buscar a santidade? Jesus afirma algo nesse Evangelho: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Tudo aquilo que não foi plantado por Deus em nosso coração não permanecerá. Peçamos ao Senhor a graça de ser arrancado o orgulho, a soberba, a mentira, o pecado. Mas também é preciso perguntar: o que Deus plantou em mim? A fé, o amor, a misericórdia, a humildade.
São Tomás de Aquino ensina que a graça não destrói a natureza, ela a aperfeiçoa. Deus não quer apenas corrigir alguns comportamentos, Ele quer transformar o coração inteiro. São João Maria Vianney compreendeu isso profundamente. Seu segredo não era uma inteligência extraordinária, nem uma eloquência incomum, era um coração completamente entregue a Cristo. Sua força vinha da oração, da Eucaristia e da penitência. O Papa Bento XVI escreveu que o cura de Ars nos ensina que a fecundidade do ministério sacerdotal depende, antes de tudo, da santidade do sacerdote. Antes das atividades, dos projetos e das obras, está a intimidade com Deus. O Papa Francisco também recorda que o sacerdote deve ter cheiro de ovelha, mas nunca perder o perfume de Cristo. Um padre só pode conduzir outros à santidade se ele mesmo estiver diariamente em caminho de conversão. Nesse dia, olhando para a minha ordenação sacerdotal, renovo diante de Deus a consciência de que o sacerdócio não é uma conquista pessoal, mas uma graça imerecida. Sou chamado todos os dias a permitir que Cristo purifique meu coração, para que minhas palavras, meus gestos e meu ministério sejam transparência do bom pastor. Peçamos hoje a intercessão de São João Maria Vianney por todos os sacerdotes, especialmente por aqueles que estão cansados, desanimados, doentes ou enfrentando provações, que jamais percamos a paixão por Cristo e pelas almas. Hoje, eu peço que você não deixe de rezar pelo seu padre. Nós somos ungidos por Deus para conduzir um povo para Deus, salvar o povo, ou melhor, conduzir o povo à experiência de Deus, à conversão e, lógico, no fim da vida, receber a salvação. Nós somos ungidos por Deus para conduzir esse povo, mas também nós passamos por provações, passamos por tempos de desertos, por tempos em que tendemos a desanimar, são as nossas lutas do dia a dia. Por isso, sempre recorde nas suas orações, coloque o seu padre. Rezem por mim, rezem pelo meu ministério, pela nossa paróquia aqui, pela nossa arquidiocese. Não deixe de rezar pelos bispos, nosso arcebispo, nossos bispos auxiliares, pelo Papa, pelas vocações sacerdotais e religiosas. A minha vocação foi fruto também de muita oração, principalmente da minha mãe. Até meus 24 anos de idade, tinha uma vida de festa, de baladas, de trabalho, de estudo, de trabalho. Final de semana ia à missa no sábado para ficar livre ao domingo. No sábado saía à noite, chegava de madrugada, descansava até mais tarde, saía de pôr almoço, voltava tarde também. Segunda-feira ia trabalhar com sono, cansado, festas, baladas, bailes, assim por diante. Mas havia um vazio dentro de mim. Eu tinha, na época já estava namorando, com planos também para o casamento, tinha um bom carro, inclusive cheio de som, que eu sempre conto sobre isso. Morava num apartamento em Santa Catarina, inclusive meu irmão morava comigo também nessa época. Trabalhávamos, estávamos caminhando para construir uma família e uma vida estabilizada. No emprego, trabalho, eu era gerente no setor da empresa nessa época, pensando em fazer uma faculdade dentro do meu trabalho. Aí fui convidado a fazer um retiro para jovens, fui nesse retiro e ali eu fiz uma experiência tão profunda de Deus, experimentei tanto o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que eu saí dali com o desejo de transmitir este amor para o mundo todo. Dizer que Jesus está vivo, que Ele nos ama, que Ele não olha para nossas falhas, desde que a gente queira mudar, mas Ele sempre quer nos estender a mão, quer nos levantar. E depois de um tempo, depois de feito esse retiro, fui discernindo mais a vocação, terminei o namoro, fui discernindo mais a vocação, para depois entrar então na Comunidade Canção Nova em 2005, já com 27 anos de idade. Fui ordenado com 36, para muitos é uma vocação tardia, porém cada um tem o seu tempo, não é?
E hoje, então, completo os meus 13 anos de sacerdote. Louvo a Deus por esse tempo, louvo a Deus por todos esses anos. Quanto aprendizado, quanta luta, quanto aprendizado, quanta coisa boa também aconteceu. As coisas ruins a gente coloca na misericórdia de Deus e procura não cometer mais os mesmos erros. A gente está sempre em aperfeiçoamento, está sempre em crescimento. Mas louvo muito a Deus pelo dia de hoje. Que São João Maria Vianney interceda por nós, interceda pelos nossos padres. Que o Senhor nos conceda sacerdote santo e um coração cada vez mais semelhante ao coração de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.